Olá a todos! Nesta videoaula aprenderemos como realizar o processo de configuração para impressão de nosso trabalho. Durante todo o tempo em que realizamos nossos desenhos, nós trabalhamos no modo Space, sem nos preocuparmos com o dimensionamento e a escala específica que iremos realizar a impressão de nosso trabalho. Agora, para realizarmos a adequada configuração de nosso desenho, de nossas escalas, nós precisaremos seguir alguns passos. Precisaremos trabalhar agora nos layouts, ou seja, no Paper Space. Ao clicarmos aqui, Layout, nos é apresentado uma folha para realizarmos todas as configurações necessárias para assim atribuirmos as escalas específicas do nosso desenho e informarmos para o sistema de impressão como deverá ser realizado os procedimentos para tal. Inicialmente, ao clicarmos em Layout, precisaremos configurar Page Setup, Layout, então Modify. Aqui nesse momento escolheremos a impressora, vamos trabalhar aqui com, não temos uma específica, DWG para PDF ou CUT PDF, similares. O tamanho do papel aqui, papel A4, ok, Layout. Aqui, no caso, Plot Area seria a área específica que nós precisaremos realizar o nosso desenho. Então, a gente pode deixar com o Layout, sendo o próprio layout o tamanho da área a ser impressa. Outro ponto importantíssimo é o Plot Scale, ou seja, a escala de impressão. Na escala de impressão, nós informaremos para a impressora, faremos a correlação entre o nosso desenho e as unidades que serão impressas. No caso do nosso trabalho, em que nós consideramos como uma unidade igual a 1 metro, nós faremos a correlação com 1000 milímetros, já que 1000 milímetros equivale a 1 metro. Como apenas as unidades que existem são inches, polegadas e milímetros, por isso que nós estamos colocando 1000 milímetros ao invés de 1 metro, já que não existe metro. Então, 1000 milímetros, uma unidade. Simplesmente estamos fazendo a correlação entre o nosso desenho, as unidades que assim a gente definiu, e o nosso papel. Outro ponto importante é o Plot Style Table, os estilos de nossa plotagem. Aqui nós definiremos, vamos clicar aqui em Monochrome, e aqui no botão Edit. Nesse momento nós iremos realizar nessa tabela de edição a configuração de todas as cores que nós utilizamos no nosso desenho, definir como será a espessura da linha, a espessura específica no caso daquela cor que a gente utilizou, o tipo de pena, a cor, né, a pena virtual, qual a cor que a gente vai utilizar para que o nosso desenho saia em determinada cor específica ou saia na cor original, e demais itens que forem necessários. Por exemplo, Color 1, vamos colocar a Color 1 para que saia com uma espessura de 0,35 milímetros, a Color 2 com 0,60 milímetros, a Color 5 com 0,65 milímetros. Poderemos selecionar todas de uma única vez, botão Shift, Ctrl, Page Down. A pena 7, que no caso seria a pena
Color 7 seria a cor preta, indicando que todas as cores, apesar de aparecerem na tela como cor vermelha, cor amarela, cor azul, irão sair na impressão com a Color 7, que é a cor preta. Assim, também poderiam ser todas as cores, assim a gente definisse. Salvar e sair. Então, com o Plot Style Table, nós criaremos o nosso estilo de impressão, poderemos inclusive salvá-lo e disponibilizá-lo para todos os nossos desenhos. Então, o papel já escolhemos e a orientação. Então, com isso, nós definimos, nós realizamos a configuração da nossa página. Ok? Close. Perceba que o layout foi criado conforme as nossas indicações. Por padrão, perceba que ficou um retângulo aqui enorme ao lado, porque ficou uma diferença tão grande. Lembre que nós definimos, fizemos a correlação entre o nosso desenho e o desenho e a impressão, como ela sairá. Então, 1000 para 1, então por isso que ficou essa diferença aí na visualização. Iremos apagar essa viewport e criaremos outra específica. Aí nós começamos a entender um pouco, a iniciar o entendimento acerca das viewports. O que nós realizamos até o momento foi simplesmente configurar a nossa página e fazer a correlação da nossa página com o equipamento que a gente irá realizar a impressão. Voltemos aqui para o modo Space. Iremos desenhar aqui um círculo de raio 1. Zoom ok. E um quadrado aqui. De lado, zoom 1. Ok. Voltemos aqui para o layout. E agora nós iremos transportar, fazer a visualização do que está no modo Space aqui no Paper Space, no nosso layout. Através do comando Viewports, uma viewport, nós abriremos uma janela no Paper Space, onde nós poderemos visualizar o que há no modo Space. Clicaremos aqui em forma como se estivéssemos desenhando um retângulo. Vamos desenhar aqui uma área específica que assim estamos determinando. Perceba que todo o desenho do modo Space agora está no Paper Space através do comando Viewport. Agora sim, em relação ao nosso papel escolhido, nós poderemos trabalhar a escala específica desse nosso desenho em relação ao nosso papel. Então, como proceder isso? Ao clicarmos duas vezes dentro da viewport, nós abriremos a janela e poderemos comandar tudo que está lá no modo Space. Perceba que apenas o trecho da viewport é possível realizar alguma edição. E com isso, nós poderemos modificar a escala de visualização, como estou fazendo com o trackball do mouse, aumentando e diminuindo. O que a gente precisa fazer é simplesmente controle dessa escala, formando uma escala que seja possível definir exatamente qual, já que um desenho técnico nós precisamos trabalhar com essa definição. Então, em relação a esse papel, esse objeto, vamos trabalhar a visualização desse círculo na escala de 1 para 50. Através do comando Zoom, nós poderemos definir, através da funcionalidade Scale, que nós acessaremos com a letra S, entrarmos com o fator de visualização, NX ou NXP. Então, 1/50, então a escala de 1 para 50, as letras XP. Perceba que o objeto tomou um posicionamento. Então, esse posicionamento que ele tomou, esse zoom que foi definido,
está aqui na escala de 1 para 50 em relação ao papel que a gente acabou de trabalhar. Com o comando PAN, nós poderemos localizar o objeto exatamente onde a gente deseja. Clicando 2 vezes fora dos limites da viewport, nós retornamos ao Paper Space. Clicando aqui na viewport, nós poderemos diminuir o tamanho da viewport para que fique apenas o objeto que nós selecionamos. Com o comando viewport, vamos inserir mais uma viewport aqui, mais outro. Vamos clicar aqui 2 vezes, utilizar o comando zoom, simplesmente a letra Z, S de escala, 1 para 25xp. Perceba aqui, com o comando PAN agora, o mesmo círculo já está aqui na escala de 1 para 25, caiu fora aqui dos limites, clicamos 2 vezes fora dos limites da viewport e clicamos nela aqui e aumentamos o tamanho dessa viewport. Perceba que o mesmo objeto já foi desenhado em 2 escalas diferentes. Clicando aqui 2 vezes, vamos utilizar o mesmo comando de escala para aumentar a escala de 1 para 25xp, comando PAN. Vamos colocar aqui o nosso quadrado na escala de 1 para 25. 2 vezes fora, e assim estamos definindo um círculo na escala de 1 para 50, o quadrado e o círculo na escala de 1 para 25. Para que na impressão não saiam os limites da viewport, nós poderemos utilizar os recursos elencados lá na aula sobre as layers. Poderemos definir uma layer específica para as viewports e não realizarmos a impressão das mesmas, ou congelando-las, ou definindo lá o corte da impressão através das propriedades da layer específica. A partir daí, nós poderemos realizar a impressão. Criamos uma layer aqui chamada Viewports e aqui em Plot nós cancelamos a impressão ou também poderíamos congelá-lo. Então a gente pode transportar, selecionando as 3 Viewports, aqui para a Viewport, e automaticamente ela some da tela. Então, tanto com o congelamento quanto o corte na impressão, será possível fazer com que a viewport não apareça, os limites da viewport não apareçam no nosso desenho e fique apenas os objetos que estão lá no Model Space. Lembrando que ao clicarmos 2 vezes, abrirá como se a viewport estivesse ativa no nosso desenho, na verdade ela está ativa, só não está visível. Então, com isso, nós já poderemos realizar a impressão através do comando File, Plot ou Ctrl P. Perceba que aquelas definições que realizamos no início da videoaula, a impressora, o tamanho do papel, a escala de impressão, tudo isso também pode ser modificado agora. Através do botão Preview, será possível realizar a visualização da impressão e simplesmente OK. Vamos definir aqui trabalho, save. Então, no caso aqui específico do PDF, aqui trabalho, no PDF nós acabamos de salvar. Pronto, está aqui a impressão do nosso desenho. É assim que vocês deverão realizar em relação aos trabalhos de vocês. Trabalho final e encaminhamento da impressão também em PDF. Obrigado a todos. Espero que durante todo esse curso tenha conseguido transmitir partes essenciais de um sistema tão complexo quanto o AutoCAD. Então cabe a cada um agora realizar o aprimoramento de cada um desses comandos trabalhados, visto que nós aprendemos apenas algumas partes desses comandos. Lembrando que todos eles
com a definição de cada uma dessas funcionalidades que foram estudadas, já é possível realizar grandes trabalhos. A prática é quem definirá o bom profissional. Obrigado.